Fala moçada, tudo beleza? Professor Blima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de negações e equivalências. Nesse bloco daqui, eu vou te passar informações que são muito importantes, mas que meio que a gente não vai conseguir colocá-las em prática agora. A gente vai estar meio engessado ainda, porque eu não te expliquei, se você estiver assistindo as aulas aqui na ordem que estão os vídeos, eu não te expliquei ainda algumas regras de negações e de equivalências. Mas lá na frente, quando a gente tiver com essas regras de negações e equivalências organizadas, vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou falar assim, ó, lembra que lá no início desse módulo eu tinha falado para vocês que quando eu tivesse mais de um conectivo que eu ia ter que agir dessa maneira? Então bem, vamos preparar o terreno agora e com as peças que a gente vai colocar aí nos próximos blocos a gente vai conseguir organizar tudo, tá bom? Confia em mim. O negócio é o seguinte, imaginemos que eu tivesse aqui uma situação de uma questão de prova semelhante a essa que está aqui, pedindo para você gerar uma equivalência de P e Q, então R ou S. E aí vocês vão perceber que em vários momentos eu vou perguntar para vocês justamente isso aqui, olha, que regra que eu vou seguir? Então o negócio é o seguinte, questões de prova que tratem de negações ou de equivalências e que tragam mais de um conectivo, é justamente esse foco que eu estou dando para vocês aqui, olha, equivalências e negações que apresentam mais de um conectivo, certo? Equivalências e negações que tragam mais de um conectivo. O que eu preciso que você comece a internalizar desde já? Nessas situações, eu tenho uma regra que vai mandar. Então, igual nessa sentença que está aqui, olha, E e Q, então R ou S. Ali existem três conectivos, o E, o sim, então e o ou. Mas para uma questão que seja de equivalência ou de negação, eu tenho que eleger, digamos, o cara da brincadeira. E quem que vai ser o cara da brincadeira aqui? Será que vai ser o E? Será que vai ser o sim então? Será que vai ser o ou? Então, que regra que eu vou seguir? Então, a orientação que eu dou é o seguinte. Imagine que você iria construir a tabela verdade dessa sentença. Se você fosse construir a tabela verdade dessa sentença, qual seria a última operação que você iria desenvolver? Se você estivesse construindo a tabela verdade, vamos combinar o seguinte. Olha, eu iria começar a fazer, se eu estivesse construindo tabela, eu ia ter que fazer o E, certo? Depois, eu ia ter que fazer o ou, e por fim eu ia colocar quem? Eu ia fazer o sim então, certo? Então, se eu estivesse construindo uma tabela verdade, a última operação seria condicional, não é essa? Isso. Então, você vai guardar para mim o seguinte. Se você se deparar na sua prova com uma questão que trate de negação ou de equivalência para uma proposição que tenha mais de um conectivo, para você saber qual regra você vai seguir, você vai olhar para o conectivo que seria o último a ser desenvolvido como cálculo de uma tabela verdade. Então, como nessa proposição que está aqui, a última operação seria a condicional, eu vou deixar anotado para vocês aqui o seguinte. Que regra que eu vou seguir? Eu vou seguir uma regra de equivalência, porque é o que está pedindo aqui no exercício, é o que estaria pedindo, olha, eu teria que usar uma regra de equivalência de qual conectivo? Eu teria que usar uma regra de equivalência do se então. Regra de equivalência do se então. Só que aí, por que eu estou te falando que a gente está engessado? Porque se você estiver caminhando comigo aqui no curso, eu não te expliquei ainda quais são as regras de equivalência do se então, certo? Então por isso que eu vou ter que parar aqui. Eu vou ter que só te informar. Abraão, mas que regra eu vou seguir? É uma regra de equivalência, porque é o que está sendo pedido, e de qual dos três conectivos ali? Do E, do se então ou do ou? Regra de equivalência do se então. E aí, com o que a gente vai aprender nos próximos blocos, a gente conseguiria gerar então a equivalência, certo? Só que para mim é importante, desde já, que você saiba por onde começar, mesmo não sabendo ainda quais são as regras, mas que você saiba quem que está mandando na brincadeira. Então, nesse caso aqui, se eu fosse construir tabela verdade, como a última operação seria condicional, é esse conectivo que eu elejo. É como se eu fizesse a leitura daquela sentença e é como se eu tivesse que batizá-la como o quê? Como uma condicional. Ah, mas aí ele tem um E, tem um se então e tem um ou. Mas aquela sentença ela é o quê? Ela é uma condicional. É o conectivo, vamos dizer, mais forte, certo? Outro exemplo. Vamos lá. Olha essa que está aqui. Nessa que está aqui, eu peço a negação de, e aí eu coloco esse monstrengo aqui para você enfrentar na hora da prova, certo? Então, que regra que eu vou seguir? Primeiro, vai ser uma regra de negação, certo? Mesmo eu não tendo te apresentado ainda, já vou te avisar. A gente vai ter ao longo desse curso regras que vão ser de equivalências, conforme a gente viu no bloco anterior, seriam sentenças, seriam situações em que eu geraria proposições
de iguais valores, sempre, certo? Ou eu vou ter regras de negação. E essas regras de negação seriam para aquelas construções em que, porventura, eu quisesse ter sempre os valores lógicos opostos. Tá bom. Então aqui eu estou falando sobre negação, então eu já estou te direcionando. Que regra que eu vou seguir? Vou seguir uma regra de negação. Só que aí, filhão, regra de negação de quem? Quem que é o cara aqui nessa sentença? Olha o tamanho do monstrengo, ó. Se P e Q, I, R, se somente se S, I não P, ou S e T. Ô, Brão, pra onde que eu corro, cara? Porque olha só, não tem que começar primeiro pelos parênteses, que blá, 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 porque é sempre muito isso que eu escuto de vocês. Quando a gente tem situações com negações e equivalências que tem mais de um conectivo, eu vejo vocês caindo na pilha e dizem, ah, mas então, aí eu vou começar pelo que está dentro do parênteses, que não é nada disso. Se você fosse construir tabela verdade, você tem que se perguntar o seguinte, qual que seria a última operação que eu iria fazer? Então vai pensando comigo, se eu estivesse construindo tabela verdade, ó, eu ia ter que fazer esse parênteses, esse parênteses, esse parênteses, aí eu ia ter que dar conta do resultado desse colchete, e aí consegue perceber que o ponto final estaria aqui, olha, nesse E? Pois bem, então é isso aqui que eu preciso que você entenda. Mais à frente, quando eu evoluir com você, e eu chegar no ponto de conseguir resolver uma situação como essa, eu vou precisar que você entenda que a negação que eu estava querendo era a negação, a regra que eu teria que seguir. Seria da regra de negação de quem? Do conectivo E. Pronto. E aí, veja se você consegue entender. Quando eu falo que a regra que eu vou ter que obedecer é a regra de negação do E, é para desde já te avisar o seguinte, ah, mas aí ali eu vou ter que negar quem, Bruno? Aí eu vou ter que começar negando primeiro sim, então, aí depois eu nego se somente. Não, cara. Tem uma regra que vai mandar. E aí depois que a gente tiver conhecimento sobre essa regra, se for inclusive o seu caso aí do outro lado, você já sabe qual que é a regra de negação do E? Pois bem, a gente colocaria essa regra em prática, certo? Mas aí eu preciso que você entenda o seguinte, tem uma regra. Quem que é o cara no meio desse monte de conectivo que tem aqui? Qual que é o cara que está mandando nessa proposição? É o conectivo E. Então se eu tivesse que classificar aquela proposição que está ali, aquela proposição que está ali, ela seria o quê? Ela é uma conjunção. Aquela sentença que está ali ela é uma conjunção. E aí eu teria que negar um E. Teria que negar um conectivo, digo eu, mas, né, independentemente de como a gente estivesse fazendo a interpretação daquele cara que está ali. Fechado? Mas então é a regra que eu sigo. Negação do E. Pronto. E mais à frente, a gente aprende como que a gente faria essa negação, tá bom? Por isso que eu falei, a gente está engessado porque eu não te expliquei as regras ainda. Mas quando acontecer de ter mais de um conectivo, você já sabe quem que vai mandar. Nesse caso, seria um E. Vamos dar uma olhada comigo aqui no próximo exemplo. Olha essa situação que está aqui. Aí eu te pergunto, vamos só colocar aqui um colchete, porque o fim do colchete aqui, olha, ele acaba sendo decisivo para mim. E aí eu vou colocar o colchete propositalmente aqui, tá bom? Porque como eu abri o colchete ali, sem fechar esse colchete, a gente não ia conseguir, tá bom? Então eu quero que você analise aquilo que está ali. Como que eu faço? Que regra que eu sigo? E se eu tivesse com esse monstrinho na minha prova? Você acha que isso aqui não aparece, não? Ah, tá bom, então deixa eu te trazer para a realidade. Aparece, meu amigo. Aparece, dá pano para manga e geral vai continuar errando. Quero fazer você mudar de lado aí. Que regra que eu sigo? Bruno, mas aí, cara, você não está falando para mim se é negação, se é equivalência. E nem preciso aqui nesse caso. Já tem uma ideia que está aí que fica subentendida. Que ideia é essa? Ora, essa que está aqui, ó. Aqui do lado de fora já tem esse símbolo, gente, que é o símbolo de negação. Então, quando você vier para mim assim, ah, que regra que eu vou seguir ali? Regra de equivalência ou de negação? Cara, o não está na frente do colchete, te avisando que ele quer que você negue aquilo que está ali. Então, para início de conversa, eu já iria trabalhar ou propor para vocês aqui uma regra de quê? Uma regra de negação, certo? Ó, eu já estaria aqui com uma situação em que eu trato de uma regra de negação, e aí eu vou te perguntar, se eu estivesse construindo tabela verdade disso que está aqui, como que eu teria... Aliás, gente, deixa eu fechar o colchete aqui no final, porque aqui do jeito que eu fiz vai ficar ruim, tá bom? Vamos colocar o colchete aqui no final, tá bom? Assim, ó. Pronto. É desse jeito aqui que eu preciso. Fechado? Então, de novo, com o colchete ali no finalzinho, quem que tá mandando na brincadeira? Ali tem E, ali tem ou, tem outro E, tem sim, então, tem negação do lado de dentro, tem negação do lado de fora.
qual que seria a última operação que eu iria desenvolver caso eu estivesse construindo tabela verdade? Se você estivesse construindo tabela verdade, seu caminho teria que ser o seguinte, olha, eu iria fazer esse P e Q, depois eu iria fazer o RS, aí eu ia fazer negação de P. Aí repara, eu ia ter que fazer o OU dessas duas, certo? Ó, eu reparo o seguinte, colocando o colchete aqui, qual que seria a ordem das operações? Eu iria fazer o E, eu iria fazer esse E. Depois eu teria que fazer o OU dessas duas, certo? E aí o OU dessas duas com a negação de P. A última operação, então, seria qual? Seria essa que está aqui, que é o se então, não é? Então, pronto, bingo. Se você tivesse que resolver essa questão na prova, você teria que estar ciente de que você teria que usar a regra de negação do se então. Por enquanto, é só isso que eu preciso que você fale para mim. Como que eu ia depois aplicar a regra de negação do se então? Calma que eu vou colocando aqui as peças na hora certa. Mas eu preciso que você entenda. Se eu estivesse numa situação como aquela ali, cheia de conectivo, coloque na sua cabeça, tem uma regra que vai mandar. É a regra que vai dar o norte para todo o caminho que você vai ter que seguir. Porque senão você vai ficar perdido, cara. Você, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou negar primeiro o E para depois negar o O. Não! Tem um cara que está mandando aqui na parada. Quem que é nesse caso? É o sim então. Você vai ter que obedecer aqui a regra de negação do conectivo sim então. Fechado? Com o que eu te ensinar mais à frente, depois a gente aplica. Mas ó, detalhe, que não é um detalhe, que é decisivo e que para muitos acaba sendo o detalhe da questão e que você não poderia deixar passar. Aqui ó, vocês perceberam por que eu anotei que isso aqui é uma questão de negação, né? É uma questão de negação porque olha para cá, porque tem um não aqui do lado de fora. Esse cara, gente, tá longe de poder ser um enfeite aí na sua vista. Ele é o cara que acaba fazendo com que você siga a regra de negação. E aí de quem? Do sim então. Fechado? Muito bem. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, que é esse que está aqui. Como que eu faria para trabalhar com a negação de não P ou Q e R? Que regra que eu vou seguir aqui? Brown já está falando ali que é negação. Então está aqui, olha. Regra que eu vou seguir, regra de negação. Certo? E aí, gente, quem que eu vou mandar aqui? Quem que vai mandar aqui? É o ou é o E? No caso do OU e do E, isso se você for voltar lá atrás, no meu módulo de estruturas lógicas, eu já falei para vocês que entre E e OU não tem uma preferência. Vocês estão lembrados? Então é exatamente o que acontece aqui. Quando eu fosse trabalhar numa situação específica como essa que está aqui, pô, Brão, mas e quando tiver OU e E? Porque OU e E não tem preferência, então continua valendo. Como OU e E não tem preferência, aí seria uma situação em que eu obedeceria a regra dos dois caras. Tanto a negação do OU quanto a negação do E. Como eles estão em pé de igualdade, não tem como eu escolher ali um que seja o mais forte. Então aqui você iria ter que aplicar tanto a negação do OU quanto a negação do conectivo E. Certo? Então, vejam. Nesse caso que está aqui, como os caras... E aí, vi aqui um comentário. Pô, o que vier primeiro? Isso, acaba que nesse caso, seria uma ideia nesse sentido. De você negar o OU primeiro e depois negar o E, certo? Então, na situação específica da gente ter os caras que estão em pé de igualdade, que são E e OU, você vai aplicar direto a regra de negação dos dois, tá bom? Você vai aplicar a regra de negação do OU, que a gente vai aprender, não vai ser das mais complexas, e depois a negação do E, que a gente vai fazer também, vai ter lá o seu conectivo de oposição, tá bom? Então, no caso específico de uma situação que eu tenha conectivo OU e conectivo E, você vai dar atenção aos dois em pé de igualdade. Você vai trabalhar tanto com a negação do OU quanto com a negação do E. E aí, mais à frente, quando a gente tiver essas regras prontas, a gente vai conseguir organizar melhor as ideias. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui que eu não estou satisfeito não. Vem cá. Deixa eu ver se você está ligado aí. Suponhamos que eu colocasse uma situação como essa que está aqui. Vamos ver. Vou colocar mais 3 exemplos aqui para a gente fechar esse bloco. Isso aqui está como extra, tá bom? Se eu tivesse isso aqui, olha, negação de P e Q e R, se e somente se, não S ou T. Ó, quero que você fale para mim que regra que eu vou seguir aqui, tá bom? Se fosse uma situação como essa que está aqui, olha, uma situação de equivalência. Ó, e o que
se, somente se, aí eu coloco assim, olha, R, I, S e T. Então aqui, supondo que eu tivesse uma situação, por exemplo, de equivalência, eu pedisse isso daqui, olha, eu quero a equivalência de, e aí a gente coloca isso daqui, tudo bem? E suponhamos que aqui eu colocasse para vocês, olha, vamos supor que eu coloque assim, olha, negação de P, então o quê? Então R, que é equivalente a. Quero analisar esses 3 exemplos aqui com vocês. Olha para cá. Que regras que eu iria seguir em cada caso. Então, vamos lá. Primeiro eu coloco isso aqui para você lá no exercício, tá bom? E aí, se eu estou com esse símbolo de negação, o que eu preciso que você já fique atento? Se eu tenho ali uma negação de um colchete, a negação do colchete vai fazer com que esse símbolo do lado de fora ele ganhe preferência, tá bom? Até porque, só para você entender a coisa nos mínimos detalhes, se eu fosse construir a tabela verdade daquela primeira proposição que está ali, se eu for levar bem ao pé da letra, qual que é a última operação mesmo que eu iria fazer? A última mesmo seria a negação, não é não? Certo? Porque, ó, se eu fosse construir tabela verdade disso, eu ia ter que começar fazendo parênteses, depois o outro parênteses, aí eu faria bicondicional e a última seria a negação. Só que aí eu já estou partindo do princípio que você já entendeu que a mais foda de todas já é a negação, certo? Então, aquele não na frente do colchete já está me pedindo a negação. E aí a negação de quem? Porque aí dos caras que estão vivendo ali dentro do colchete, qual que seria o mais forte dentro do que a gente está colocando para vocês? O mais forte vai ser aquele que na construção da tabela verdade seria a última operação a ser desenvolvida. Bem, naquele colchete que está ali eu tenho um parênteses que tem conectivo E, tem um parênteses que tem conectivo OU, então conforme eu falei, a gente teria que resolver parênteses, outro parênteses e por fim eu teria que fazer esse se somente se. Então, numa situação que eu estivesse lidando com isso que está aqui, eu preciso que você entenda que a regra que eu iria ter que seguir é a regra de negação, porque é o cara que está aqui do lado de fora, certo? Seria a regra de negação do conectivo se e somente se, certo? E aí mais à frente eu vou te explicar como que é a regra para que você pudesse então aplicar. Mas a ideia é, eu preciso que você entenda que nessa situação, o caminho, quem ia me dar o norte, o mapa que eu ia ter que seguir, era de quem? Da negação do se somente se. Aí eu vou lá consultar o que a negação do se somente se pede. A negação pede para manter uma, negar outra, negar as duas, trocar as duas, inverter, manter nenhuma, mas desculpa, inverter nenhuma, porque aí vão ter vários caminhos, certo? Mas aí você teria o norte do que fazer com aquela sentença. Vamos para a segunda. Na segunda, eu teria que fazer uma equivalência de que conectivo? Olha para cá. Tenho lá P ou Q, se, somente se, R, I, S e T. P ou Q, se, somente se, R, I, S e T, qual que é a última operação que eu vou ter que desenvolver aqui? Ora, tem lá um conectivo OU que está dentro de parênteses, então eu começaria fazendo aquele parênteses. Depois eu faria o E de dentro de parênteses. Por fim, eu teria o se, somente se. Então acabou. Nessa que está aqui, a regra que eu vou seguir é a regra de equivalência. Ó, essa que está aqui seria uma regra de equivalência, que é o que já estava aqui no comando, certo? Do conectivo se e somente se. E aí a gente vai ter regra específica de equivalência para o conectivo se e somente se. Fechado? E esse último exemplo que eu coloquei aqui, marca asterisco nele para mim. Que regra que eu vou seguir e qual conectivo que vai mandar. Nessa que está aqui, não me preocupa tanto a última operação, que eu acho que vocês vão mandar bem com relação à escolha da última operação. A última operação aqui, Bruno, tá claro que vai ser condicional. Qual condicional? Ah, Bruno, a condicional que está inclusive fora do parênteses. Perfeito. Então, se eu te perguntar, qual que é a última operação que você está seguindo? Ah, Bruno, a última operação seria essa condicional que está aqui, certo? Só que aí, o que é o que pega aqui e pega mesmo?
Vocês estão vendo que propositalmente eu trouxe aqui uma situação que é a que rola na prova. O cara chega e enfia aquele não, né, o tio ali, o símbolo de negação, coloca o colchete e fala que aquilo ali é equivalente a... Ah, filhão. Na hora que ele meteu o é equivalente, ele jogou uma galera ladeira abaixo. Por quê, Brão? Cara, naquele exercício que tá ali, eu apliquei regra de equivalência do sim então, do jeito que você me explicou. Aí, como tinha mais de um conectivo, eu fui ver qual que era o último conectivo que eu iria ter que desenvolver na hora de fazer a tabela verdade. E aí eu vi que o último conectivo seria condicional. Não. Lembra que o último mesmo, se eu for levar o pé da letra, o último é esse cara. Esse cara é que está mandando em toda a bagaça. Esse não na frente do colchete é que é o cara. Então deixa eu te explicar uma coisa. Apesar de eu usar aqui, olha, que a negação disso é equivalente a, isso aqui no fim das contas é uma questão de quê? Uma questão de negação. Você se lembra que no bloco anterior eu falei que a gente vai usar muito isso? A negação de tal sentença é equivalente a. Nessa situação que está aqui, o é equivalente a, ele não fica errado, mas acaba que ele não é o cara que decide o exercício. Você consegue perceber como que esse símbolo que está aqui, olha, é que mandou em tudo? Se esse símbolo que está aqui, olha, ele não tivesse, presta atenção, vou colocar, aí eu preciso que você fique atento a isso, olha. Se eu tivesse isso que está aqui, ó, isso aqui. Se P, então Q, então R. E aí eu coloco assim, se P, então Q, então R é equivalente a... Consegue perceber a diferença dos enunciados? Certo? Se, ó, esse cara tiver aqui, esse não na frente do colchete, mas escrito equivalente, esse equivalente que está aqui, olha, ele não vai fazer diferença nenhuma para mim no exercício. Porque quem está mandando aqui é quem? É esse símbolo. Então essa sentença que está aqui, ela seria uma negação, ó, ela seria uma negação do se então. Certo? E aí é uma situação em que esse equivalente não faz diferença nenhuma para mim. Porque, gente, vamos internalizar a ideia. Quando eu falar que a negação é equivalente a, esse equivalente a não faz diferença nenhuma para mim. É só um enunciado perfeitamente construído. Mas é desnecessário. Eu posso falar simplesmente que a negação é. O é equivalente é como se eu estivesse dizendo, olha, quando eu fizer a negação disso, eu vou encontrar tal coisa. Vai ser equivalente. Então, esse equivalente é só para tentar te dar uma tapeada. O que interessa ali mesmo é a ideia da negação. Consegue perceber, então, que aqui, olha, se eu tirar isso, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, aqui, essa questão ela vai ser de quê? Aqui, essa questão seria de equivalência. Ah, mas por que ela é uma questão de equivalência aqui? Ora, porque aqui, nessa situação, eu não marquei nada de negação, certo? Eu não deixei nenhum símbolo de negação, eu não falei nada sobre negação. Eu estou falando que aquilo ali é equivalente a. Ah, mas aí você não falou que eu poderia descartar o equivalente? Quando no mesmo enunciado eu falar que a negação é equivalente. Aí, nesse caso, o termo ali equivalente não vai fazer diferença para a gente, vai prevalecer a ideia da negação, certo? Agora, no enunciado em que eu não dei margem nenhuma para a ideia de negação, prevalece a regra de quê, então? De equivalência. E aí, nesse caso, eu teria que fazer, então, uma equivalência. Ó, essa que está aqui seria uma questão de equivalência de um se então, certo? Então tá aqui, olha, essa que tá aqui seria uma equivalência do conectivo se então, fechado? Cuidado nesses exemplos que eu trouxe aqui, principalmente a esses dois últimos, fechado? A gente tem que organizar as ideias, e é por isso que eu falo que tem coisa que não adianta fingir que não vai ser o problema, porque tem hora que a gente avança tanto, a gente enfia tanta regra na cabeça de vocês, que o básico do básico deixa de se apresentar, que é justamente que, pô, beleza, e quando vier isso tudo misturado? Então é por isso, né, que vai ter que organizar aqui, e com o que a gente vai fazer mais à frente, você vai conseguindo colocar isso aqui em prática comigo, que eu vou te lembrando. Mas guarda desde já. Se eu tiver uma situação em que eu tenha mais de um conectivo, o que você tem que se organizar para não cair na pilha da afobação na hora da prova é, se tiver negação ou equivalência e tiver mais de um conectivo, você tem que parar e pensar o seguinte, tem um cara que está mandando aqui na brincadeira. Quem que é o cara? Aí você vai atrás do conectivo. E cuidado, entre negação e equivalência, um enunciado que te diga que a negação é equivalente a, não vai cair em pilha torta. Você vai ficar com o quê? Com a ideia da negação, tá bom?
Muito bem, hein? Bloco em que a gente aqui, né, nem está resolvendo questão nem nada, bloco em que eu não tenho como seguir com vocês, porque a gente não tem as regras prontas, mas importantíssimo dentro desse módulo. Se tiver dúvida, volta e me acompanha. E se tiver tudo tranquilo, prepara, porque a partir do próximo a gente começa a entrar com as regras que vocês vão ter que guardar. E ó, prepara a cachola, memória, porque a gente vai precisar dela, tá bom? Aguenta aí que eu já estou voltando. Fui.